Matheus. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Discreta, do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Hoje são 22 de abril de 2021. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Peço mais uma vez que registrem a presença no chat, por gentileza. E vamos aqui ao nosso programa de hoje. Hoje nós vamos iniciar uma nova unidade de conhecimento, que é a unidade de pensamento relacional. Vamos fazer um Kahoot, como sempre, no primeiro tempo, e no segundo tempo nós vamos fazer um aprofundamento do nosso assunto de hoje. Bem, como nós vamos começar uma nova unidade de conhecimento, como eu tenho feito desde o início da disciplina, né, nessas etapas de início de unidade de conhecimento, é bom reforçar aquilo que vocês precisam conhecer na unidade de conhecimento. Então, qual é o assunto dessa unidade de conhecimento? É o pensamento relacional. Então, primeiro vocês viram o pensamento lógico, que fazia parte do primeiro capítulo do nosso livro-texto, e agora a gente começa uma segunda etapa, que é o pensamento relacional, certo? No pensamento relacional, nós temos o capítulo 2 do livro, tá bom? Apesar de ser a terceira unidade de conhecimento, mas é porque a primeira foi a revisão de LaTeX, a segunda é o pensamento lógico, e agora, a gente seguindo a linha que o livro-texto coloca para a gente, nós estamos no segundo capítulo do livro, porém, terceira unidade de conhecimento. Então, quais são os objetivos dessa unidade de conhecimento? Primeiro, definir grafos e descrever seus componentes. Meus caros colegas, como eu disse lá no vídeo de pré-aula, esse assunto grafos, que a gente abordará nessa disciplina de matemática discreta, é apenas uma introdução ao estudo dos grafos. No terceiro período, se não me falha a memória, vocês terão com o professor Alex uma disciplina onde vocês vão utilizar o conhecimento que vocês irão adquirir comigo aqui a respeito de grafos, porém a partir de uma perspectiva um pouco diferente, que essa disciplina se chama Algoritmos em Grafos, ou Algoritmos para Grafos, né? É Algoritmos para Grafos o nome da disciplina. Certo? Inclusive, tem uma disciplina optativa que talvez um dia seja ofertada, que se chama Teoria de Grafos. Então, o assunto grafos é um assunto bem vasto, que pode ser bastante explorado. Existe muita pesquisa em ciência da computação feita nesse campo dos grafos, certo? Entendido? Então, vocês podem até ver com o professor Cláudio, que é o nosso colega, nosso diretor de centro, que ele também estuda grafos também, tá certo? Bem, logo em seguida, nós vamos trabalhar com conjuntos, apesar de que conjuntos ser um assunto que muitos de vocês já viram no ensino fundamental, só que agora a gente vai trabalhar conjuntos a partir de uma perspectiva um pouco diferente, muito mais focado na tarefa de provar teoremas da teoria de conjuntos. Logo em seguida, definir, expressar, aplicar e calcular funções. Funções também é outro assunto que não é desconhecido da maioria de vocês. Também, assim como conjuntos, nós iremos abordar funções a partir de uma perspectiva um pouco diferente. Descrever e definir relações, bem como estabelecer a diferença entre relações e funções. A palavrinha funções deveria estar ali na outra linha, certo? Então, apesar do nome da unidade de conhecimento ser pensamento relacional, nós iremos trabalhar com o conceito de relações mais para dentro do conteúdo, né? Vamos dizer assim. Bom, essa é uma abordagem que o autor do livro-texto que eu adoto, ele utiliza. No início, quando eu adquiri esse livro, eu achei um pouco estranho, mas depois eu vi que era bem interessante, e aí passei a adotar. Em outras turmas de matemática discreta, eu apresentava o conceito de relações e depois ia apresentando os conceitos de outros objetos matemáticos que estão ligados ao conceito de relação, tá certo? Nessa minha nova abordagem, né, nova não necessariamente, porque já faz vários semestres que eu adoto, eu apresento alguns objetos matemáticos que têm a ver com o conceito de relações e logo em seguida, né, mais para frente, a gente vê uma formalização do conceito de relações, tá bom? E a gente vai encerrar essa unidade de conhecimento buscando compreender e empregar os conceitos relacionados à ordem parcial, tá certo? Então, aí isso daí fecha o nosso conteúdo de pensamento relacional e
logo em seguida a gente vai para uma outra unidade do livro, né, que é o pensamento quantitativo. Mas essas são cenas do próximo capítulo. Bem, vou interromper aqui o nosso compartilhamento, né, e já vamos preparar aqui o nosso Kahoot, beleza? Para que a gente possa trabalhar já numa boa. Tranquilo? Deixa eu fechar aqui. No mais, está tudo bem, gente, com vocês? Estão todos em paz? Estão todos com saúde? Como é que vocês estão? Né? Já estamos encerrando a terceira semana de aula, né, do semestre, um semestre já mais adaptado do que o semestre passado. Espero que vocês estejam mais já acostumados. Bom, bem dentro do possível. Muito bem, muito bem. Ah, beleza, minha gente. Vai, meu Deus, sério, Marvin? Que foi isso? Mas, caceta. Meu Deus, vocês estão vendo aí o que o Marvin está colocando no chat, minha gente? Caramba, que coisa. Mas, fora o prejuízo financeiro, tá tudo bem, né, Marvin? Sim. Vamos lá. Gente, o nosso PIN é esse daqui, 455-990. Puxa, Marvin, que coisa. Tomara que dê tudo certo para a tua mãe. Vai dar, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Beleza? E a gente manda boas energias para você, para ela também. Acho que todos os seus colegas estão torcendo para que tudo dê certo para ela. Bom, vai dar certo. Bom, gente, então vamos entrando aí no Kahoot, né? Certo? Temos aí já o nosso PIN, né? Eu acho que já está na tela de vocês, aparecendo aí também. E esse nosso Kahoot vai ser sobre a introdução a gráficos. Beleza? Entendido. Ainda está faltando muita gente, porque nós temos aqui 21 estudantes. Opa, está aparecendo aí. Vão entrando. Isso, Pedro Eduardo. Ó, o pessoal que chegou um pouco depois, não esqueçam de registrar a presença aí no chat, viu? Apesar de que às vezes eu uso também a presença do Kahoot. Se preocupe não, Marvel, a gente vai aguardar você. Marvel, é porque eu errei o link. Foi mal. Tu entra em Kahoot.it. Desculpa. Eu botei .com, realmente estava errado. Desculpa aí, foi mal. Às vezes a gente faz umas coisas meio no automático, né? A gente não acostumado a digitar .com. Pronto, agora nosso amigo Marvin chegou. Né? Olha, 17, tá faltando mais gente ainda. Bom, só mais alguns instantes porque senão fica muito... É isso, muito bem. Bom, galera, vamos começar, né? Quem chegou. Quem ainda não entrou... Isso, o Marvin está organizando aí, ó. O Marvin, figuraça. Bom, vamos lá, começar, né? Meus amigos, introdução ao estudo de grafos. Vamos lá. São 5 perguntas, bem tranquilo. Primeira pergunta. Exemplo de um grafo que não é válido. Então, vejam bem. Lá no início do vídeo de pré-aula, quando eu já introduzo o assunto, eu dou um exemplo que eu pego de uma cidade da Serra da Ibiapaba, certo? Um exemplo da vida real. Então, preste atenção nas opções, né? Porque você pode acabar se confundindo com elas. Beleza? Acho que é para todo mundo acertar isso daí. Vamos ver, expectativa. Show de bola, a maioria acertou, muito bem. Um gráfico composto por uma aresta e nenhum vértice, certo? Então, olha, todo grafo, parabéns, Marvin, acertou, né? Então, todo grafo, ele que tem aresta, ele tem que ter vértice, né? Tem que ter 2 vértices.
Então, não é possível a gente conceber um grafo em que nós temos apenas uma aresta solta no espaço. Como eu até citei um exemplo lá no vídeo de pré-aula, daquele viaduto que tem bem na entrada do município de Tianguá. Quem vem subindo a serra, né, se depara lá com um viaduto que liga o nada a lugar algum, certo? Bom, pessoal aqui que pisou na bola, não vai mais pisar na bola, porque sacou, né? Entendido? Vamos avançar e ver como é que está o nosso pódio, né? O nosso ranking. Beleza. Vamos avançando aqui. Bom, verdadeiro ou falso? Grau de vértice é o número de vezes que é tocado por alguma aresta. Grafos orientados têm somente grau de entrada. Vejam bem, eu tenho aí duas sentenças, certo? Uma sentença que termina nesse primeiro ponto final e uma segunda sentença que afirma que os grafos orientados têm somente grau de entrada. Tenho muito cuidado para não serem confundidos por isso daí. Para a questão estar correta, ela tem que estar completamente correta. Muito bem, a maioria acertou, né? Acredito eu que os 8 que marcaram ali verdadeiro devem ter se confundido, porque a primeira parte da sentença está verdadeira, certo? Realmente o grau do vértice é o número de vezes que um vértice é tocado por alguma aresta, né? Então, isso daí é o grau do vértice. No nosso segundo tempo hoje, eu vou utilizar uma abordagem um pouco diferente daquela que vocês viram lá no vídeo de pré-aula, tá bom? E eu espero que vocês gostem também dessa abordagem, que eu achei muito bacana. Olha aí, mudanças, vixe! Olha como o pódio, né, mudou aí violentamente, né? Um monte de gente subiu, show de bola. Beleza? Que é isso, Marvel? É porque você estudou, você se preparou bem para a aula de hoje. Parabéns. Olha, siga o exemplo do Marvin, que se preparou super bem para a aula de hoje. Bom, todo circuito é caminho, mas nem todo caminho é um circuito. Esses conceitos de caminho de circuito foram apresentados para os senhores e para as senhoritas no vídeo de pré-aula, certo? É para todo mundo acertar isso daí também. Quem tiver assistido, opa, ainda teve 2 que se embananaram, pelo amor de Deus. Meus queridos e minhas queridas, vamos lá. Todo circuito é um caminho. Então, um circuito é um tipo de caminho, tá bom? É sempre bom você lembrar disso. Um caminho, né, é uma sequência que envolve vértices e arestas. E aí, o que é que diferencia um caminho de um circuito? É que no circuito, o vértice final e o vértice inicial são iguais. É somente isso. Então, a única coisa que diferencia um caminho aliás, a propriedade que faz com que um determinado caminho seja um circuito é o fato de que o vértice inicial e o vértice final são iguais. Beleza? Entendido? Fora isso, né? Tranquilo. Vamos aqui avançando. Germana, um laço, a gente poderia dizer que um laço é um tipo particular de circuito, certo? Eu nunca tinha parado para pensar que realmente um laço a gente poderia percebê-lo como uma espécie de circuito, tá bom? Então, de certa maneira, tá certo? Mas aí você vê que o conceito de caminho ele é um pouco mais amplo, né? Mas tudo bem, eu entendo que o que você quis dizer. Eu também enxergaria um laço como um tipo especial de circuito. Mas vamos ver aqui as nossas pontuações. Teve mudança de posição, teve aqui o nosso amigo ou amiga aleatório que bateu o recorde de avanços, né? Certo? 3 posições, parabéns. Sherman aqui aparecendo, né? O João Davi também surgindo, o Bruno Mota subindo de posição. Mas faltam ainda 2 questões, certo? Então, é característica de um caminho euleriano, exceto. Eu dei aí 1 minuto para vocês pensarem sobre essa questão, porque tem vários detalhezinhos em cada uma das opções que podem acabar confundindo vocês. Beleza? Deixa eu aumentar aqui o volume. Como é 1 minuto, a musiquinha ela começa bem. Então, veja bem, primeira opção, a opção vermelhinha.
vermelho o triângulo. A soma dos graus dos vértices é igual ao dobro do número de arestas. Opção do losango, que é azul. Se um grafo tem mais de 2 vértices de grau ímpar, ele tem um caminho euleriano. E a opção da bolinha, se um grafo conexo tem exatamente 2 graus ímpar, há um caminho euleriano. Então, são essas as alternativas. Ok? Um caminho euleriano, ele beleza, show de bola, a maioria, parabéns, pessoal, significa que vocês prestaram muita atenção ao vídeo de pré-aula, porque essa história de caminho euleriano, ela é um pouco complexa mesmo, certo? Então, vejam bem, no caminho euleriano, só para a gente reforçar, você passa, né, você completa o circuito sem repetir alguma aresta, certo? Então, você passa apenas uma vez em cada aresta, ok? Bom, Euler descobriu isso, né, formulou o teorema dele, e tem essa característica. Se um grafo tem mais de 2 vértices de grau ímpar, ele tem um caminho euleriano, certo? Aliás, exceto isso daí. Então, se um grafo tem mais de 2 vértices de grau ímpar, né, ele não vai ter caminho euleriano, desculpa, tá bom? Então, exceto essa daí. As duas características anteriores, né, que a soma dos graus dos vértices é igual ao dobro do número de arestas, é uma característica do caminho euleriano. E se um grafo tem exatamente 2 graus ímpar, né, então há um caminho euleriano. São duas características. Como eu disse no vídeo, o grande barato de você estudar os teoremas, né, de um determinado campo da matemática é que esses teoremas te poupam trabalho, né? É só aplicar o teorema e você resolve o problema. Vamos ver aqui se houve mudanças, porque a gente já vai para a última pergunta, né? Atenção. Vixe, eu passei direto. Aí ninguém sabe agora como é que está o ranking, né? Vamos lá. Grafo planar é aquele que suas arestas não se cruzam em ponto algum. Olha, a própria expressão planar, eu acho que já dá um spoiler, uma dica valiosíssima aí de qual é a resposta. É para todo mundo acertar isso daí, por favor. Vamos ver se todo mundo acerta mesmo. Acredito que vão acertar. Vixe, 16 acertaram, 2 pisaram na bola, tudo bem. Então, qualquer grafo em que suas arestas não se cruzam em algum ponto é chamado de grafo planar. Onde é que a gente vai utilizar essa ideia de grafo planar? No segundo tempo da nossa aula, eu vou apresentar para vocês um probleminha que se refere a ele, tá certo? Vamos ver aqui como é que ficou o nosso final, né, o nosso pódio. Terceiro lugar, Germana, parabéns, né, medalha de bronze. Acertou todas as 5 questões, né, tanto ela quanto o Vitor, o segundo colocado, e o primeiro colocado foi o Alessandro, muito show. Jander e o Júlio César em 4º e 5º lugar, respectivamente. Parabéns a todos os envolvidos. Acertaram as 5 questões, muito bem, né, estão todos de parabéns. Vamos ver aí qual é o feedback que o Carru vai dar para a gente. Vamos lá, Carru. Marvin, tem que ser mais rápido, cara. Tem que ser mais ágil aí na hora de... Vamos ver aqui. Olha aí, nenhuma pergunta difícil. 75% correto. Muito bem, vocês estão de parabéns, né? Para ser o nosso quarto Carru, né? Do semestre, vocês estão indo muito bem. Beleza? Então, parabéns a todos os envolvidos. Vou interromper aqui o compartilhamento. Já são 10h22, né? Daqui a 10 minutos a gente volta, né? Para o nosso segundo tempo. Vou interromper aqui a gravação. Quem não registrou a frequência agora, não se preocupa. No segundo tempo, na gravação, registra, tá certo? Então, até daqui a pouco. Vou só interromper aqui. Beleza?